Antes de tudo, fé, depois de tudo, gratidão. e no meio temos o Leia a Bíblia Cast. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Está no ar o terceiro episódio do Leia a Bíblia Cast dessa semana para a gente conversar. Eu já estou aqui com João 3,16, já estou com Fernando Pinheiro para a gente ter aquele bate-papo legal sobre Isaías, né? A leitura da semana, Isaías capítulo 34 ao capítulo 38. Mais uma semana de bênção, mais uma semana de ensinamentos da palavra do Senhor. E a gente está aqui justamente para trazer esse resumão, para destacar os pontos principais, aqueles pontos que nos tocaram mais durante essa semana, mas já deixo o convite para você continuar lendo a palavra de Deus, para você continuar sempre buscando mais a sua edificação na palavra de Deus. E para você buscar mais edificação na palavra de Deus, eu já recomendo você entrar no grupo de leitura bíblica. Está aqui o link na descrição do vídeo, você entra no grupo e continua lendo com a gente. Depois de Isaías, vai ter outros livros que a gente vai ler até o fim do ano. Muitas pessoas estão acompanhando o nosso guia de leitura e é uma bênção. Pessoas comentam, pessoas postam perguntas, tem sorteios. E vai ter também um certificado no final do ano para todo mundo que está em dia com a sua leitura. Então, não perde tempo, entra também já no grupo de leitura bíblica anual. Tá aqui o link, ó. Não somente entra, como manda também, chama outras pessoas para entrar no grupo e continuar a leitura, se edificando junto com a gente, beleza? E também para você buscar mais edificação, além do Leia a Bíblia Cast, além do grupo de leitura, João 3,16 tem um recado para dar para a gente antes de a gente começar. Bem-vindo, João! Graça e paz a todos, você, meu ouvinte do Leia a Bíblia Cast, quero convidar você a fazer um curso na Escola da Bíblia. Fica ali na Avenida Conde da Boa Vista, 1437, e você que está em Recife, não deixe de comparecer, ainda dá tempo de você começar na próxima segunda-feira. Tem defesa da fé, tem provérbios, tem heróis da fé, como ler e entender a Bíblia, tem muita coisa boa. Se você está fora, se você está até em outro continente, acesse a nossa página www.escoladabiblia.com. Lá tem vários cursos também, tem romanos, tem provérbios, tem, deixa eu me lembrar, tem um grego muito importante. Então, visita a nossa página www.escoladabiblia.com ou pode mandar um zap, porque aí você entra diretamente comigo. O DDD é 81 Pernambuco 981638047. Vai estar disponível aqui. Visite nossa página nas redes sociais. Não esqueça, Jesus é a nossa esperança. Amém, amém. Coisa boa. Valeu, João, pelo recado. Lembrando também que o link da Escola da Bíblia vai estar disponível aqui na descrição do vídeo para você acessar, conferir os cursos, se inscrever e também obter mais informações, né? Escola da Bíblia, né? Uma grande instituição que tem nos ajudado também nesse projeto de levar a palavra de Deus, né? Tem a missão de levar mais conhecimento da palavra para mais e mais pessoas. Valeu, João. E também, além da Escola da Bíblia, além do Leia a Bíblia Cast, tem também um outro recado para você se edificar nas manhãs de sábado. Não é isso, Fernando? Conta aí para gente. Bem-vindo, Fernando. Todo sábado de manhã, nós estamos na Rádio Litoral FM de Paulista com o programa Jesus, a Nossa Esperança. E eu sou suspeito a falar, né? Eu saio lá muito edificado, tenho certeza. Se você ouvir, vai ter louvores, mensagens, reflexões. Você também sairá muito edificado no final do programa. E é todo sábado de manhã, das 8 às 10 da manhã. E você pode entrar pelo link da rádio ou pelo site da Rádio Litoral FM de Paulista e você pode ouvir ao vivo. Se você não conseguir ouvir ao vivo no sábado, você pode ouvir depois, entrar no canal Jesus, a Nossa Esperança, e lá também nós temos os programas gravados. Você vai, com certeza, se edificar. Eu, particularmente, me sinto muito edificado e sou suspeito, né? Mas você está convidado.
Amém, coisa boa. Valeu, Fernando, que Deus te abençoe. FM Litoral, pessoal, você acessa o link, também vai estar na descrição aqui do vídeo para você assistir, ouvir ao vivo nos sábados, tá certo? Mas também eu vou deixar aqui o link do canal Jesus, a Nossa Esperança, que tem todos os programas lá gravados. Se você perder algum programa, vai lá, que tem todos os programas de todas as semanas para você colocar aí, ó, e ficar ouvindo. Tem louvores, tem mensagem, né? Tem poema também de Fernando. Hoje tem poema também, viu? Hoje vai ter poema, já fica ligado aí no final do podcast para a gente se edificar com mais essa bênção do nosso amado Fernando. Então, recados dados, pessoal. Não esquece, Escola da Bíblia, né? Programa Jesus, a Nossa Esperança nos sábados e o grupo de leitura bíblica. Tudo isso, pessoal, a gente faz para mais edificação, para a gente aprender mais, para consumir mais conteúdo, né? Ocupar nosso tempo com mais conteúdo da palavra de Deus, beleza? Então, vamos lá, vamos começar nosso bate-papo de hoje com Isaías, né? Essa semana a gente leu o capítulo 34 ao capítulo 38, e eu vou começar destacando já os pontos de Isaías, capítulo 34, pessoal. Deixa eu abrir aqui as minhas anotações, e mais uma vez, nessa semana, eu já começo destacando o versículo 1 de Isaías 34. Queria pedir para Fernando. Fernando, você poderia ler Isaías 34, versículo 1, meu amado? Exatamente. Diz assim a palavra de Deus: aproximem-se, ó nações, para ouvir, e vocês, povos, escutem, que a terra e a sua plenitude ouçam, que o mundo e tudo o que ele produz escutem. Amém. Olha aí, pessoal, já começou a semana, a segunda-feira de manhã cedinho, eu já comecei lendo isso aqui, né? E a gente ouvindo o Senhor dizendo pra gente: escutem, ó terra, ó nações, escutem o mundo e tudo o que ele produz. E já fica a pergunta, né, amado João? Você tem escutado a Deus? Você está com seus ouvidos abertos, né, para ouvir, está disposto a ouvir o que Deus tem para falar com você? E aí, João, o que é que a gente fala desse versículo? Correto. Na segunda-feira, né, quando inicia, né, a nossa leitura, vem um versículo desse, e a gente pode continuar o Leia a Bíblia Cast, o episódio 3, e começa e termina com ele, porque ele tem muito o que dizer. Mas veja, na realidade, aproxime-se, né? Acho que é um convite que Deus está fazendo, né? Fez na segunda, durante toda a semana, e está fazendo agora, domingo, após o meio-dia, está convidando você, meu amado ouvinte, a se aproximar dele. Se você aproximar, ele vai aproximar de você. Ele quer, né, desde o início, é o desejo de Deus. Ele está procurando por você. E aí, você tem ouvido, né, a voz de Deus. É interessante, porque no início, lá em Gênesis, quando Adão, né, ele estava sem roupa, e aí Deus, onde é que você está, né? Então, ele ouviu a voz de Deus e se escondeu, não é? Ele ficou com vergonha. É interessante, né? Desde o princípio, né? Então, a gente vê Deus procurando o homem. Então, acho que a dica de hoje é: procure se aproximar de Deus, escute Deus, né? Eu acho que é o versículo 16, Daniel. Eu não sei se Fernando pode ler o versículo 16. É algo interessante também. Sim, 16 diz assim: procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas faltará, e nenhuma estará sem o seu par, porque a boca do Senhor o ordenou, e o Espírito mesmo as ajuntará. Olha aí. Procurem no livro do Senhor. Então, a dica hoje para você, uma da primeira, né? A primeira dica da segunda, né? Que vem se reproduzindo é: procurem e leia a Bíblia. Essa é a reflexão. Amém, amém, João. Olha aí que coisa boa, né, pessoal? A gente já começou na segunda-feira com esses versículos, com esses convites maravilhosos, né, de Isaías 34, né? Tem mais um versículo aqui que eu quero destacar, mas eu acho que Fernando também tem alguns pontos para destacar desse capítulo maravilhoso, né, Fernando? Fala aí pra gente. Eu poderia esperar você falar, mas eu quero... Fique à vontade. Acho interessante que nesse capítulo 34, logo no início, né, ele pede para que as pessoas ouçam, né? E eu acho tão interessante, Daniel, João, você, meu irmão que está ouvindo aí o programa, que está assistindo,
É interessante porque, nesse momento, o próprio texto aqui no início diz que Deus estava indignado com o povo, com as nações. No versículo 2, ele fala: porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor está contra todo o exército delas, e se destinou para a destruição e as entregou à matança. É interessante que Deus, mesmo indignado, porque Deus, ele pede para que as pessoas se aproximem dele e ouçam, porque antes mesmo de Deus ele mandar, ele consentir, na verdade, consentir o castigo, ele faz promessas maravilhosas. Ele promete coisas. E no capítulo 33 da semana passada, no último versículo aqui, 24, ele diz: nenhum morador de Jerusalém dirá estou doente. O povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. Então, eu acho interessante, irmãos, porque Deus, a gente diz que Deus castiga. Na verdade, Deus, ele consente que o castigo chegue até nós. Mas, antes mesmo, Deus pede: ouça, escute, ouça a minha voz, né? Povos. Então, eu vejo que Deus é aquele pai que ele não quer castigar, mas ele pede para a gente ouvir, como o João disse aí. Você tem escutado a voz de Deus? Eu me pergunto hoje e vivo me perguntando a cada dia. Aqui e acolá, cada passo que eu dou, eu cometo um erro. E eu fico pensando, preciso ouvir a voz de Deus. Não somente depois do erro, mas eu preciso ouvir antes do erro, para que eu não chegue a errar antes do erro. Então, eu sempre fico olhando como Deus, ele é bom. Ele é um pai bom demais e ele não quer castigar. Mas ele diz: escute, escute, escute. E nós precisamos escutar antes de vir esse castigo, né, meu irmão? Amém, amém. É verdade, Fernando. Que boa observação você fez, né? Sempre escutar antes, né? Deus não se agrada de castigar, Deus não se agrada de disciplinar cada um de nós, né? E eu achei interessante também o ponto que João colocou para a gente, né? Eu tinha visto aqui nesse versículo, por exemplo, olha que interessante, eu tinha visto só a parte do escute, né? E João percebeu um outro detalhe que é aproximem-se, né? Se aproximar de Deus. É isso que você está fazendo agora. Você está buscando ouvir ou ler a Bíblia Cast, você está buscando ler a palavra. Isso é que é se aproximar de Deus, né? É você consumir mais, né? É você se inscrever num curso da Escola da Bíblia. Tudo isso você vai se aproximando mais da palavra de Deus. Mas pode ser que tenha algum outro ponto que a gente não está vendo aqui e que você aí está vendo. Então comenta aí, deixa aí nos comentários, tá certo? Se a gente não está vendo algum ponto aqui que você quer compartilhar com a gente, né? Deixa aí nos comentários também para a gente se edificar também junto com vocês, né? É uma troca, sempre é uma troca aqui, a gente percebendo todos esses pontos, que a palavra de Deus é muito rica, né? E sempre vai ter algo para nos edificar. João, tá contigo. Aproxime-se de Deus, Daniel. Além de você aproximar de Deus, meu amado ouvinte, você pode levar a outras pessoas essa mensagem. Como assim, Daniel? É dando like. Quando você dá o like, o que é que acontece, Daniel? Olha aí, deixando o seu curtir, né, pessoal? Deixando o seu like. Quando você faz isso, pessoal, o YouTube vai mandar esse vídeo para mais e mais pessoas, vai distribuir para mais gente que não está sabendo ainda desse projeto aqui de leitura bíblica. Somente com um toque, né, João? Somente com um toquezinho aí no like, você está ajudando. Se esse Leia a Bíblia Cast está aproximando você de Deus, não deixe de dar o seu like, de curtir, para que outras pessoas se aproximem como você se aproximou através destes conteúdos que são diversos. Desde o programa Jesus, que está no programa 574, meu amado. Olha aí. Meu amado ouvinte, é 574. Para você ter uma ideia, o Leia a Bíblia Cast está no terceiro. Enquanto que o programa Jesus, ele já está no 574. Então, no YouTube do canal Jesus, a Nossa Esperança, tem mais de 200 vídeos com louvores e poema. Então, visita a página, dá o like e aproxime outras pessoas a Jesus. Um simples toque que leva a pessoa a aproximar de Deus. Eu tenho visto tantas e tantas informações
que levam a ficar próximo, Daniel. Então, acho que esse ponto veio também trazer à tona essa questão. Porque a gente tem, vamos dizer, alguns inscritos, algumas centenas, né, que temos de inscritos, mas não temos o like necessário para que outras pessoas, né? Então, você pode compartilhar, esse podcast vai estar aí nas plataformas, temos vídeos diários edificantes com o irmão Regis Melo, ele também está contribuindo, então é muita coisa que deixa você mais próximo. Eu acredito. E você, Daniel? E você, Fernando, acredita? Olha, é interessante, Daniel, João, você está em casa, como existem duas opções. Uma opção é você se aproximar de Deus. E se você não se aproxima de Deus, automaticamente você está se afastando. Então, nesse momento, nós estamos ganhando, estamos nos aproximando de Deus, estamos evitando tropeço, evitando cair no caminho errado. Então, quanto mais tempo nós permanecermos na presença de Deus, com esse estudo, na escola da Bíblia, ouvindo louvores, pensando em Deus, abrindo a Bíblia, quanto mais tempo a gente permanecer buscando a Deus, nos aproximando de Deus, como disse o meu irmão João, nós estamos nos afastando do mal, do mundo. Então, é o caminho, é se aproximar de Deus. Esse é o caminho. Amém. Valeu. É isso mesmo, pessoal. Olha aí. Então, recado dado, se aproxime de Deus, consuma mais conteúdo da palavra de Deus e consuma menos as coisas que o mundo tem a oferecer, que não leva a canto nenhum. Beleza, pessoal? E para finalizar o capítulo 34, pessoal, eu vou passar aqui só por mais um ponto, senão a gente vai passar o dia todo aqui só no 34, né? É uma bênção nesse capítulo, pessoal. Mas me chamou a atenção o versículo 8, pessoal. Eu não gostaria de deixar passar esse versículo 8. Eu vou pedir para João, pode ler, por favor, João, esse versículo 8. Porque esse será o dia da vingança do Senhor, o ano de retribuições pela causa de Sião. Olha aí, pessoal. Obrigado, João. Então, esse ponto eu queria também, pessoal, ressaltar que foi um ponto que falou muito comigo nessa semana, nessa leitura de segunda-feira, né? Porque, né, a vingança parece que é um desejo muito do ser humano, né? Parece que é natural, carnal da gente, a gente querer se vingar, a gente querer dar o troco, né? Como a gente chama aqui, a gente quer dar o troco. Alguém faz algo de ruim com a gente, alguém faz algo de mal com a gente que a gente não gosta, a gente quer na mesma hora retribuir, ou então, né, quer fazer justiça com as próprias mãos, sabe? E a Bíblia está cheia de versículos que diz o quê? Não faça nada. Fique quieto, né? Por mais que alguém te maltrate, por mais que alguém te insulte, por mais que alguém faça mal a você, você não revida. Por quê? Porque a vingança é do Senhor. Deixa o Senhor se vingar para você. Se ele tiver que se vingar, ele vai se vingar. Se ele não tiver que se vingar, ele não vai se vingar. O próprio Jesus também falou isso, né? Quando ele disse, né? Quando você receber uma tapa no rosto, né? Ele falou o quê? Revide? Não, ele não falou revide, né? Ele disse vire o outro, né? Vire a outra face. E nesse sentido, de você, ó, deixa com o Senhor, confia no Senhor, né? Não fica retribuindo o mal com o mal. Eu acho muito importante, porque vingança é isso. Vingança é retribuir o mal com o mal, e é você não confiar que Deus está no controle da situação, né? Isso, então, eu queria também destacar esse ponto que falou comigo também essa semana de vingança. Não se vingue, pessoal, não revide, dê o exemplo para as pessoas. O mundo já faz isso, né? O mundo já é natural fazer isso, seja diferente do mundo, não revidando e confiando no Senhor a sua vingança. João, você quer comentar alguma coisa sobre esse versículo, ou Fernando? Não, para mim, eu acredito que eu já iria para o off. Essa foi on, essa foi segunda on, né? Você já disse tudo. Eu partiria para o off, onde você, meu ouvinte do Leia Bibliacast, não teve a oportunidade da live, mas ficou na leitura e foram muitas pessoas que leram nesse dia, pelo menos é o que tem lá no nosso canal, que você deve já, se você não está inscrito, deve entrar hoje mesmo, porque lá é onde é o canal, é um rio que deságua todos os outros, né? Então tudo é colocado lá, então é muito interessante. Amém. Então vamos lá, vamos para o capítulo 35, pessoal, né? Que a gente leu terça-feira, não teve live de leitura, mas os irmãos, como o João falou, né? Todo mundo leu certinho, todo mundo fez sua leitura, foi uma bênção. E eu já começo querendo destacar no capítulo 35 de Isaías, o versículo 4, né? Foi o que eu já
anotei aqui como uma coisa que me chamou a atenção. Fernando, poderia ler, Fernando, o versículo 4 de Isaías 35? Exatamente. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem para salvar vocês. Olha aí que maravilha, né? Então, de novo ele fala de vingança, né? De novo ele diz, ó, a retribuição vem de Deus, tá certo? A retribuição, a vingança vem, a retribuição, porque naquela época, pessoal, era muita guerra, era muito combate, né? Era muito estranho. A gente hoje não sabe o que é isso. A gente, graças a Deus, a gente não passa por guerras, né? Mas naquela época era muita guerra, era bomba chegando, era cavalo chegando, né? Assim, em cima deles, e aí eles, né, sofreram uma derrota e não viam a vingança, era muito estranho, mas Deus estava no controle, e ele diz aqui, ó, a vingança vem, a retribuição de Deus, ela vem, você precisa confiar. Mas o meu ponto nesse versículo 4 não é nem isso, o meu ponto nesse versículo 4 é quando ele diz assim, sejam fortes, não tenham medo, né? Não sei se você sabe, mas essa frasezinha aí, não tenham medo, ela existe 365 vezes na Bíblia, né? Isso é uma coisa que eu decorei já há algum tempo. Alguém me disse uma vez, né? Que essa frase, não temas, não tenha medo, né? Se repete 365 vezes, ou seja, não tenha medo por dia, né? Você tem um ano inteiro aí, por dia, Deus dizendo o tempo todo para você, não temas, não tenha medo. E aí, meu irmão, ou minha irmã, que você está ouvindo agora, o Leia a Bíblia Cast, eu não sei o que você está passando, não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando nesse momento, não sei o que é que você está ansioso, está angustiado nesse momento, mas o que eu tenho para dizer para você é o mesmo que Deus diz, não temas, não tenha medo, né? Se você confia em Deus, se você realmente coloca a sua vida, né, na confiança dele, ele já está cuidando antes das vezes da gente falar, ele já está cuidando da gente. Ele diz para você, seja forte e não tenha medo. Não é isso, João? Quer comentar mais alguma coisa, João? Quando eu digo não sejam fortes, a gente lembra de Josué 1:9, né? Com a morte de Moisés, aí ele parte, Deus chama ele e diz, seja forte e corajoso, né? Disse uma vez e logo em seguida, mas no versículo 9 ele diz, não te mandei eu? Somente seja forte e corajoso, né? Então, o ponto é esse mesmo. Eu voltaria só um pouco no versículo 3, onde diz, fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Eu fiquei com isso durante a terça-feira toda. Eu fiquei com esse ponto que me chamou a atenção. E eu fiquei procurando na minha vida quais são as áreas onde eu preciso fortalecer, sabe? Eu fiquei analisando quanto tempo eu tenho de conversação com Deus, que é oração, né? A gente, quando lembra do joelho dobrado, a gente lembra em conversação, de oração. E eu fiquei imaginando qual é a área da minha vida que precisa fortalecer, sabe? Eu tenho que me apegar, apertar mais as minhas mãos e clamar a Ele, porque são tantas as dificuldades diárias. É preciso ser forte e corajoso, como Josué nos diz, né? Então, esse versículo 3, eu precisei realmente meditar nele durante a terça. Foi um dia que foi off, né? Então, parece que quando tem um off, você tem mais tempo para você. É aquela meditação individual, é tempo sozinho com Deus, vamos dizer assim, né? Isso, João. Foi até um ponto importante desculpa, João, foi até um ponto importante que você mencionou, pessoal, porque tem gente que me pede para fazer live todo dia. Daniel, por que você não faz live todo dia? Né? Além de eu não ter tempo direito para fazer todo dia, mas mesmo que eu tivesse, eu acho legal também, né, justamente os irmãos lerem por conta própria, né? Tentar praticar, tentar exercitar sozinho, né? Porque senão fica só a gente aqui falando, e os irmãos não têm essa oportunidade de praticar, de exercitar, de ter esse tempo sozinho com Deus. Então eu acho importante também. Eu acho até legal não ter a live todo dia para justamente os irmãos tentarem ler, praticar sozinho. Desculpa, João, pode continuar. Estimular, não é? Então é chamado
TSD, né? Tempo sozinho com Deus. Se a gente tivesse uma sala, então Daniel traria para a gente a teoria, e você na terça e quinta você tem a prática. E Deus é tão bom, que coloca Daniel como 3 dias. Como 3 dias. Coloca tem, né? Segunda, quarta e sexta, então você só treina, né? Você só coloca assim, o tempo sozinho 2 dias, né? E desses 2 dias, pode dobrar isso no sábado e no domingo, né? Porque além de você ter o culto no domingo, você tem o programa que você está ouvindo, onde tem louvores, tem muitas mensagens, tem muita coisa que vai vindo, que vai lhe ajudando. Então, quando você pega 7 dias, aí você três Daniel, né? você tem um de Fernando no sábado, você tem o culto, e aí fica 2 dias. Pratique, curta esse tempo. Valeu, sozinho, João. Com Deus. Valeu, João. Realmente esse versículo 3... A dica desse dia, da terça-feira em off, né? Eu coloquei para mim, fiquei meditando, firmar os meus joelhos em oração. Amém, João. É verdade. Esse versículo 3, realmente eu não tinha prestado atenção, como você falou, mas realmente ele diz, né? Firmem os joelhos vacilantes, né? Quantas vezes a gente não ficou com os joelhos vacilantes? Quantas vezes a gente diz aqui, né? A gente não tremeu na base, pessoal. A gente fica tremendo na base diante das circunstâncias da vida. A gente fica preocupado demais. Às vezes a gente não dorme. Né, tudo isso a gente precisa praticar e ser firme, como o João falou, orar bastante, confiar em Deus. Fernando, sua vez, quer comentar alguma coisa sobre esse capítulo? Fica à vontade. Sim, é interessante. João traz o versículo 3, onde diz, fortaleçam as mãos frouxas. O versículo 4 diz, digam aos desalentados de coração, sejam fortes, né? Sejam fortes. E aqui, não tenham medo, né? E o versículo 5 é interessante, como nós sabemos, né? Os irmãos devem saber que Isaías é um profeta messiânico. A gente vê aqui uma sequência de informações que Deus manda através do profeta, né? Olha, fortaleçam as mãos frouxas, não tenham medo. E logo em seguida ele diz, então se abrirão os olhos dos cegos. E se nós voltarmos um pouco atrás, a gente vai ver que tudo o que o profeta trouxe aqui, no tempo de Jesus, foram cumpridos. E se no tempo de Jesus, há 2000 anos atrás, foram cumpridos, nós, tenho certeza, cada um irmão que hoje está ouvindo o programa aí, se tiver um pouquinho de experiência na vida, ele já conseguiu ver coisas que foram promessas de Deus acontecer na vida dele. Então, tudo isso que Deus fala aqui, através do profeta, vai acontecendo. E quando ele diz que se abrirão os olhos dos cegos, nós podemos ter certeza que dias bons virão, né? Aqui, os dias bons vieram. E nós continuamos com essa esperança, com essa certeza, porque uma coisa que eu acho muito interessante é que Deus, ele está sempre nos dando esperança, está sempre nos deixando firmes. Ele nunca desanima o seu povo. Então, como é bom, né, a gente seguir o que esse Deus diz. Olha, não tenha medo, continue firme, né? Fortaleçam as mãos frouxas e as coisas vão acontecer, como aconteceu no tempo de Jesus e está acontecendo na minha vida, de certeza, também na sua vida, meu irmão. Amém, Fernando. Maravilha, né? Foi um bom ponto também que o Fernando trouxe, né? É um profeta messiânico, né? Isaías é um dos profetas que mais fala de Jesus, e eu tinha também anotado aqui nas minhas anotações também, que o versículo 5 ele fala de Jesus, né? Quando ele diz assim, ó, né? Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Foi Jesus que fez exatamente isso, e Jesus anuncia isso, né? Quando João Batista pergunta, quem é que está lá? Quem é que está lá? E aí Jesus diz, olha, diz a João Batista que os surdos estão ouvindo e que os cegos estão vendo. Era justamente essa referência aí de Isaías para ele entender que era realmente o Messias. Que maravilha, pessoal. Quanta coisa, né, a gente leu durante a semana. Isso foi apenas na terça-feira, pessoal. Na quarta-feira também teve mais palavra de Deus, também teve mais coisa. E eu já convido você, se você não leu, pessoal, se você está ouvindo esse Lê a Bíblia Cast e não leu esses capítulos, leia, pare depois um pouquinho nesse domingo ou durante a semana e leia esses capítulos que você vai descobrir com certeza outras coisas
Deus vai falar com você, com certeza, de várias outras formas. Mas vamos então para o capítulo 36, pessoal, que foi na quarta-feira que a gente leu, última quarta-feira, teve live, eu estava aqui com vocês lendo e foi um capítulo também maravilhoso, onde a gente agora começa a ver algumas narrativas, né? A gente para um pouquinho de ver profecias de Isaías e a gente começa a ver algumas narrativas narrando alguns acontecimentos, algumas profecias se cumprindo, na verdade, né? As coisas que Isaías tanto alertou para a população começa a acontecer. E uma das coisas que começa a acontecer é justamente a Síria invadindo Judá, né? Várias cidades de Judá são invadidas, né? São guerreadas, e eles ganham a guerra, eles invadem várias cidades de Judá, o povo da Síria, que naquela época era um império muito forte, né? O povo assírio saía dominando tudo, todo mundo tinha medo da Síria, era um forte inimigo do povo de Deus também, e a gente começa a ver aqui ele atacando o rei de Judá, e o rei Ezequias, né? Ele recebe aí alguns mensageiros de Senaqueribe. Olha aí, esse nome, né? Muitas pessoas acharam estranho esse nome na quarta-feira. Senaqueribe era o rei da Síria, né? Naquele momento, e ele manda alguns mensageiros lá para zombar de Judá, para zombar de Deus. Olha que interessante. Isso aqui foi o que mais me chamou a atenção nesse capítulo, pessoal, porque de fato foi Deus que permitiu, tá certo? Foi Deus que permitiu, como o Fernando falou, é Deus que permite o castigo, né? É ele que concede, né, esse castigo. Então, realmente foi Deus que permitiu o rei da Assíria ganhar as guerras e invadir Judá, mas ele começa a se encher, a soberba começa a encher o coração dele, e ele começa a se achar, começa a achar que ganhou por causa da própria força dele, ele começa a se achar o bambambam, né, como eu falei na quarta, ele começa a dizer, eu ganhei, eu dominei várias cidades, e cadê o seu Deus? E esse Deus agora eu ganho de tudo, e ninguém vai te livrar mais. Ele começa a encher o coração dele de orgulho. E aí eu queria ler o versículo 4, né? Deixa eu ver aqui. Fernando, você poderia ler o versículo 4 de Isaías 36, Fernando? Sim, diz assim, Rabsaque disse, digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria. Que confiança é essa que vocês têm? Bem, só o 4, né? Só que o 4, confiança é essa que vocês têm? Olha né? só. Olha aí. Ele afrontando, né? Ele já ganhou as guerras, né? E ele já começa a se achar, já começa a dizer, vocês estão confiando em quem? Né? Quem é esse Deus de vocês? E ele zomba também com o Egito, né? Porque eles foram buscar ajuda no Egito, que eles não deveriam ter ido buscar ajuda no Egito. Então eles começam a zombar, dizendo, vocês foram lá buscar ajuda no Egito, né? E o faraó não é de nada, aí vocês confiaram no lugar errado, e isso é verdade, né? Eles não deviam ter confiado no Egito, mas ele começa a zombar de Deus, começa a zombar do povo de Deus, e dizendo que ninguém mais tira ele do poder, que ele vai ganhar todas, que ele vai dominar tudo, e ele começa a zombar de Deus. E aí, João, o que é que você tem pra gente desse versículo 30, desse capítulo 36? Que confiança é essa que você tem, Daniel? Que confiança é essa que você tem, meu ouvinte, né? Eu acredito que o ponto é confiança, né? E eu quero trazer para você que está ouvindo, Leia a Bíblia Cast, meu ouvinte querido, é o seguinte, em quem você tem colocado a sua confiança? Existe algo ou alguém que deixa você confiante? A minha dica e a dica de todos é confie somente em Deus. Só em Deus. Essa Amém. É a minha fala. É verdade, coisa boa, é verdade. Veja que o pessoal lá, né, de Judá, foi confiar no Egito, né? Foi confiar no Egito e aí passou vergonha, né? Porque o povo da Síria lá foi zombar deles com razão. Mas é como eu falei, ao mesmo tempo, eles estavam confiantes demais, achando que iam ganhar tudo, né? A soberba subindo, o orgulho subindo, a ponto deles falarem uma frase que eu fiquei bem chocado com essa frase, lá no versículo 20. Olha como a soberba subiu. Fernando, você pode ler o versículo 20, Fernando? Veja até que ponto chegou aí a soberba do pessoal da Síria. De todos os deuses desses países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Como?
né? Olha a pergunta dele, né, que ele fez. Como é que o Senhor vai livrar vocês das minhas mãos, né? Então eles estavam se achando os invencíveis, né? E aí isso aí é justamente o contrário de confiança, tá, pessoal? Isso aí é justamente confiar em Deus, é justamente achar que Deus ele pode te livrar sim. Deus ele é capaz de te tirar de qualquer situação. Qualquer situação Deus pode, não há nada, né? Isso é importante a gente destacar, pessoal. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nenhum problema que Deus não possa resolver. Não há nenhum caso impossível. Não há nada difícil para Deus. Ele só faz quando ele quer. Se ele quiser, ele vai fazer. Não importa. Por mais sem lógica que seja, né? Nossos olhos humanos às vezes é tão limitado e a gente não entende, mas não existe, pessoal, nada que Deus não possa fazer. E olha o que ele fala aí, olha o que ele pergunta: como é que o Senhor vai livrar vocês das minhas mãos? Como é? Duvidando de Deus. É justamente o contrário de confiança, é duvidar de Deus, né? E aí fica esse alerta para essa mensagem de quarta-feira. Nunca duvide de Deus. Confie 100% que Deus ele pode fazer qualquer coisa, pessoal, qualquer coisa mesmo. Esse Deus é poderoso, esse Deus é maravilhoso. A gente leu Isaías 38 na sexta-feira, eu não vou dar spoiler não, mas ele fez uma coisa maravilhosa, um milagre maravilhoso, tá certo? Que a gente vai contar daqui a pouquinho, mas esse Deus ele pode tudo, é o Deus do impossível. Então tenha confiança em Deus, né? Não confie no Egito, como o pessoal confiou, não confie na segurança, não confie nas coisas humanas, né? Mas confie em Deus. Ele que é o único que pode nos livrar e fazer qualquer coisa. Não é, Fernando? Quer comentar, Fernando? É interessante. Observem que existem guerras e guerras. Existe a guerra armada, onde o indivíduo chega com uma arma, e existe a guerra psicológica. Já naqueles dias, o inimigo chega e provoca, dizendo que aquele Deus não tinha poder, que é tentando fazer com que o povo não acreditasse, tirar do povo a fé em Deus. Então, aquilo que aconteceu naqueles dias, também, Daniel, João, continua acontecendo nos dias atuais. Muitas vezes, nós estamos cansados, abatidos com as lutas diárias e ainda vem o inimigo tentando minar a nossa mente, tirar a credibilidade de Deus para que ele possa nos derrotar com facilidade. Então, se nós perdermos a fé em Deus, com certeza, o inimigo vai facilmente nos devorar. É verdade, totalmente, né? Ele só está esperando isso, na verdade, né? A gente perder um pouquinho a fé para ele ir lá e tirar a gente, tirar a nossa fé. É isso que ele quer. Beleza? É verdade. Obrigado, Fernando. É um ponto foi muito interessante esse capítulo 36, pessoal. E para finalizar o 36, o último ponto que eu quero destacar, não sei se João tem mais algum ponto, mas um ponto que eu queria destacar, pessoal, foi a resposta no versículo 21, né? Foi um outro ensinamento que eu tive nessa quarta-feira, lendo esse versículo, né? João, você poderia ler, João, o versículo 21? 21, né? Deixa eu pegar aqui. 21. Eles, porém, ficaram calados e não lhes responderam palavras, porque assim lhe havia ordenado o rei. Não lhe respondam. Não lhe respondam. Olha aí, pessoal, o rei Ezequias, né, já tinha dado essa recomendação, né? O rei Ezequias sabia que eles iam passar vergonha, sabia que eles, né, realmente tinham perdido a guerra, eles foram confiar no Egito, né? Deu nisso, e ele sabia que vinha repreensão. E qual foi a melhor resposta? Ele falou: fiquem calados, né? E isso é um ensinamento tão forte na Bíblia também, que na hora me lembrou o livro de Tiago, né? Quando ele diz: controle a língua, pessoal. Muitas vezes a melhor resposta é o silêncio, né? Para muitos e muitos problemas, até no grupo de leitura, né? Muitos irmãos comentaram lá também, eu achei legal, muitos irmãos dizendo: olha, eu passei por muitos problemas que a melhor solução foi ficar calado e resolver o meu problema, ficar caladinho foi muito melhor do que eu ter falado, né? Isso é uma coisa que para mim sempre vai me tocar, tá? Quem me conhece sabe que eu falo demais, eu gosto de falar muito e eu preciso muitas vezes controlar a minha língua, preciso aprender e falar menos, mas é um recado aí também, né, no versículo 21, cuidado com as suas respostas, muitas vezes, como Jesus fez também, é melhor ficar calado. Não é isso, João? Tem mais alguma coisa, João, para falar do capítulo 36? O 36, eu tenho que falar
o que você falou, o que Fernando falou, eu junto vocês dois e eu falo o seguinte: Isaías 37, que já Boa, é boa. o do próximo dia, porque você disse que o da sexta-feira ia dar um spoiler, mas tudo começa no versículo No 15 37. do 37, que foi quinta-feira, que foi off, que foi tempo sozinho com Deus. No versículo 15, e Ezequias orou ao Senhor, dizendo: esse é o versículo-chave. Ezequias orou. Então, para que você, Daniel, que gosta muito do que aconteceu no de sexta, né? Tudo começa aqui, na oração. E Fernando falou sobre o Senhor dos Exércitos. Para Fernando, também é o versículo 16, 37 e 16. O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Então, meu amado, é orar sem cessar, meu amado ouvinte, é orar. Veja, para o que Daniel quer, que daqui a pouco vai ter, né? E o nosso tempo está corrido, né? Está muito corrido, né? Então, de uma linha só, eu quero deixar o versículo que dá para se decorar, o 37:15. E Ezequias orou ao Senhor. E eu vou deixar para sexta-feira dizer. Daniel quer falar sobre sexta-feira, então eu vou deixar, mas aí é o que acontece. E como o Fernando falou, o Senhor dos Exércitos, né? Então, você já conversou com Deus hoje? Quem é o Senhor dos Exércitos na sua vida, né? Quem é o Senhor da sua vida? Não é? Esse é um ponto. Então, eu vou deixar para sexta-feira a gente conversar mais sobre oração, tá bom? O tempo está Boa. corrido. Fernando, é Maravilha. contigo? Dale aí, Fernando. O que é que você tem aí pra gente do capítulo 37 de Isaías? Não, interessante, né? Interessante, né? Como o João falou aqui, a questão da oração. Oração de Ezequias. A gente vê que é necessário orar. E a gente fica, quando a gente vê a palavra de Deus trazendo oração dos poderosos, quem somos nós? Nós precisamos orar, nos aproximar de Deus cada vez mais, no momento de dificuldade, no momento de bonança, em todas as dificuldades, a gente tem que estar buscando a Deus. Eu acho que é um bom ponto, é a gente refletir sobre a oração, a comunhão com Deus, a aproximação com Deus, como disse desde o começo, né? Aproxime-se de Deus, achegue-se a Deus, busque a Deus. É uma busca constante. E os resultados positivos da nossa vida, a gente só vai obter se nós estivermos perto de Deus. Longe dele, Amém. só destruição. Então, vamos buscar a Deus, vamos orar a Deus, porque nós temos, né? Nós temos acesso direto a ele. Perfeito, perfeito, Fernando. É uma maravilha, né? Esse capítulo 37 eu achei incrível porque, realmente, como vocês disseram, né? Ezequias se humilhou, ele orou a Deus, né? Ele reconheceu o castigo, reconheceu a derrota, mas ele não ficou com raiva, ele não ficou chateado, pelo contrário, ele se vestiu de pano de saco, né? Ele se largou no chão e só, tome oração, como o João falou, né? Tome oração, oração, oração. E a maravilha, pessoal, da oração é que Deus ouve, né? Deus ouve totalmente a sua oração. Pode falar, João. Você pulava para o 38. Vou pular, já. Vou pular. Deixa eu só finalizar o 37, porque esse 37 tá bom demais. João tá ansioso para ir pro 38. O 38 foi uma bênção, né? Foi uma coisa maravilhosa. Mas deixa eu só finalizar, pessoal. O 37, né? Eu queria destacar esse ponto que, né, Ezequias, ele realmente se humilhou e orou com essa confiança e a gente viu o resultado, né? O resultado foi justamente Deus atacando o povo assírio, né? O povo assírio, que era a principal ameaça para o povo de Deus, ele foi lá e destruiu, ele foi lá e disse, vocês vão dar meia volta, vocês vão voltar da onde vocês entraram e nenhuma flecha vai chegar no povo de Deus. Olha, né, olha o poder da oração, né? Toda aquela angústia, toda aquela, né, um povo totalmente, veja que o povo assírio, pessoal, ele tinha já dominado quantas cidades, né? Se você for contar aí nos versículos, né, eles tinham passado por umas 5, 6 cidades e ninguém conseguiu vencer.
sabe? E aí Deus vai lá respondendo a oração de Ezequias, né? Dá essa resposta maravilhosa e foi uma bênção, né? O 37, então eu queria destacar esse ponto. Lembre-se sempre, se humilhar e orar a Deus, que com certeza ele ouve e ele pode fazer sim essas mudanças. Fernando, quer comentar, Fernando? Rapidinho, é interessante. Você observa que o rei Ezequias, ele demonstra no momento de crise a verdadeira sabedoria. E qual é a verdadeira sabedoria? É voltar-se para Deus, buscar a Deus. Isso ele fez. Né? Finalmente, né? Antes tarde do que nunca, né? Mas ele fez lá, né? E realmente se voltou para Deus. Que maravilha, pessoal. E agora sim chegamos no capítulo 38, João. Capítulo 38 que a gente leu na sexta-feira. Foi uma bênção esse capítulo, achei maravilhoso. A gente teve uma live com participação do nosso amado Regis, né? Regis nos ensinou muito também, nos ajudou muito na edificação. E a gente viu no capítulo 38, pessoal, a doença de Ezequias, né? Ezequias, depois de passar por isso tudo, depois de passar por tudo que a gente leu durante a semana, ele fica doente. E não foi qualquer doença, né, João? Foi uma doença de morte, né? Uma doença fatal. E ele já chegou lá com uma notícia braba, né? Já chegaram na cama dele lá para dar uma notícia não muito agradável, não foi, João? Verdade, logo no versículo 1, não é? Tá lá escrito: por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Sublinhar aqui, vou sublinhar em caixa alta e negrito, Mortal. né? Mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Olha aí, pessoal, né? Esse versículo, imagina, né, João, você receber uma notícia dessa na sua casa. Você não vai escapar. Você tá com a doença, né? Geralmente a gente tá no hospital e a gente sempre espera que alguém chegue lá com boas notícias para nos alegrar, né? Para dizer, não, você vai ficar bem, né? Você vai sair daí. E aí, com Deus não tem isso, pessoal. Com Deus, ele vai falar a verdade para você, né? Ele vai sempre ser sincero com você. E ele já chegou para Ezequias e disse: ó, põe em ordem a sua casa, você morrerá. Ponto. Você não vai escapar, não adianta. Né? Já foi sincero com Ezequias. Mas o que me chamou a atenção, que Regis falou, que eu achei maravilhoso, eu não tinha prestado atenção nesse ponto, é que Deus dá uma oportunidade antes de Ezequias morrer para pôr em ordem a casa dele, pessoal. Olha que interessante, essas entrelinhas aí, eu achei maravilhoso quando o Regis falou que, olha, tinha coisa errada na vida de Ezequias. Tinha coisa, se ele tinha que pôr em ordem, é porque estava fora de ordem, né? Estava bagunçada, né? Algumas coisas na casa dele que ele precisava arrumar antes de morrer. E eu acho maravilhoso. Como Deus é maravilhoso, né, pessoal? Hoje ele quer que você também ponha em ordem alguma coisa na sua casa. O que é que está bagunçado, meu irmão, minha irmã, na sua vida? Tem alguma coisa bagunçada? Tem alguma coisa fora de ordem? Tem alguma coisa errada que você ainda anda fazendo? Tem algum pecado que você ainda não se livrou? Tem algum costume que você ainda não deixou? Alguma coisa que te atormenta? Alguma coisa que você precisa? Olha, busque a Deus, que Deus está sempre te dando uma oportunidade, um dia a mais, né? Foi o que Regis falou também. Deus te dá sempre um dia a mais para que você arrume as coisas, né? Sempre vai ter um tempo. Deus vai sempre esperar até o dia da sua morte, né? Que foi o que eu falei também na live de sexta, né? Depois que chegar a morte, não vai ter mais. Aí acabou o tempo, né? Aí não vai ter mais tempo. Então, enquanto há tempo, enquanto há vida, né? Enquanto você respira, a oportunidade é hoje, né? Hoje é a sua oportunidade de arrumar a sua casa. E eu agora quero falar para você que está ouvindo Leia a Bíblia Cast, que não ainda entregou a sua vida a Jesus Cristo, tome essa decisão hoje, né, de servir a esse Deus, de conhecer esse reino maravilhoso, porque a oportunidade é hoje. Deus lhe dá paciência até o momento da sua morte. Depois que você morrer, ó, acabou a sua oportunidade, né? Fernando, quer comentar alguma coisa, Fernando? Eu só queria lembrar, né, a mim e a todos, que esse Deus que deu a oportunidade a Ezequias, lá no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que está nos dando a oportunidade hoje de estar aqui. Amém. É verdade, maravilha, é o mesmo Deus. Perfeito, perfeito, Fernando. E antes de eu passar para o próximo ponto, pessoal, quer comentar alguma coisa, João, sobre isso? Ou posso já ir para o próximo ponto, João? Eu queria duas coisinhas.
a referente à oração, né? É o versículo 5, vai e diga a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Por isso que a oração é importante. Por isso que o capítulo 38 é importante. Porque tem muito mais coisas para você, ouvinte, abrir a sua Bíblia e ler. Então, procure a Bíblia e leia a Bíblia. Porque ainda tem um feito que é um milagre, que é o sol retroceder, que a gente talvez não tenha esse tempo, porque ainda tem um poema, então tem muita coisa ainda para ser dito, e eu quero deixar os 5D. Procure a Bíblia e leia. Firme seus joelhos em oração. Confie somente em Deus. Ore sem cessar. Se prepare. Jesus está voltando. Amém, amém, João. Que maravilha, né? E foi o que João falou, pessoal, né? Acontece um milagre maravilhoso em Isaías 38, né? Que é o sol retroceder, pessoal. Já imaginou como é o poder desse Deus que consegue mover o sol, consegue mover a terra, consegue mover a sombra do sol, pessoal? Quem é que consegue fazer isso, né? E tudo isso somente para confirmar a sua promessa, somente para confirmar o que ele disse, que ele realmente iria curar Ezequias, ia durar 15 anos, ele vai lá e faz esse milagre maravilhoso. Que poder é esse do nosso Deus? Um ponto importante que João falou também, que a gente já comentou aqui hoje, né? Deus, ele ouve as nossas orações, né? No versículo diz, ouvi as suas orações e vi as suas lágrimas, né? Deus está vendo, meu irmão, a sua lágrima. Deus está vendo a sua oração e ele responde sim na vontade dele, né? Sempre na vontade dele, né? Ele não respondeu que Ezequias ia viver para sempre, não. Ele disse, 15 anos e acabou, tá certo? Mas ele sempre responde, né, com essa bênção maravilhosa. No versículo 6, pessoal, também tem um destaque que eu acho importante a gente falar, quando ele diz assim, livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade, eu defenderei essa cidade. Olha aí, Deus se colocando à frente, né? Deus dizendo, eu defenderei, sou eu, não vai ser o seu exército, não vai ser sua força, eu defenderei essa cidade, e é Deus que te defende. Mais uma vez, voltando para a confiança. Quem é que te defende? Quem é que te guarda hoje? Quem é que guarda a tua saída? Quem é que guarda a tua entrada? Não são as câmeras, não é a polícia militar, né? Não é a sua inteligência, não é o seu dinheiro. Quem te guarda e quem te protege, quem te dá vida é nosso Deus. Ele diz, eu defenderei você. Tenha confiança nesse Deus que ele está sempre te defendendo. Tá certo, pessoal? E agora sim, para finalizar, né, o capítulo 38, João, tem mais um versículo que é um convite, né? Eu gostaria de terminar com esse convite, porque ele começou lá no 34 com um convite e ele termina também com um convite, né? Lá no finalzinho, no versículo 20, né? Fernando, você pode ler o versículo 20, Fernando, por favor? O Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida, na casa do Senhor. Olha o convite, pessoal, olha o convite, louve a Deus todos os dias da sua vida, né? No primeiro versículo que a gente estudou hoje, ele disse, se aproximem e ouçam o Senhor. E no final ele diz, louvem a Deus todos os dias da sua vida. Enquanto você tiver vida, enquanto você tiver fôlego, eu quero te convidar a louvar ao Senhor, e você vai louvar o Senhor junto com a gente agora com um poema, né? Fernando preparou um poema para a gente finalizar e louvar a Deus, né? Com mais esse dom que Deus tem dado a ele, para a gente louvar a ele em forma de poema. Antes de Fernando falar o poema, né? Recitar esse poema maravilhoso, eu só queria deixar um recado de você se inscrever no canal, tá certo? Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o like, é a forma de você apoiar esse projeto que está começando, e também deixa seus comentários aí se você viu algum ponto que a gente não viu aqui, se você quer comentar, quer se edificar, tem alguma pergunta para fazer, coloca também nos comentários que a gente pode debater a sua pergunta no próximo programa da próxima semana, beleza? Vou deixar agora com o Fernando para ele, né, recitar esse poema maravilhoso e depois a gente se despede desse episódio do Leia a Bíblia Cast, beleza? Fernando, é contigo, irmão. Bom, o poema tem como título O Nosso Advogado.
Você vai pensando aí que é nosso advogado, né? E diz assim o poema: eu não sei qual o seu erro, sua culpa ou seu pecado. Eu não sei qual a sua dívida ou do que foi acusado. Mas uma coisa eu lhe digo: confie nesse advogado. Ele não é só doutor da arte de advogar. Ele sabe curar gente e faz morto levantar. Ele faz coisas que o mundo não consegue acreditar. E eu não sei. Eu não sei qual o seu erro, sua culpa ou seu pecado. Eu não sei qual sua dívida ou do que foi acusado. Mas uma coisa, irmão, eu lhe digo: confie nesse advogado. As práticas e ensinos dele põem fim e elimina guerras. Sua justiça é diferente da justiça aqui da terra, que para fazer justiça condena aquele que erra. E eu não sei qual o seu erro, sua culpa, seu pecado, não sei qual a sua dívida ou do que foi acusado. Mas uma coisa eu lhe digo: confie nesse advogado. Ele é o grande defensor dos cansados e oprimidos. Ele é o resgatador daquele que está perdido. E é ele quem bate na porta quando ouve o seu gemido. Não sei qual o seu erro, sua culpa, seu pecado. Eu não sei qual sua dívida ou de que foi acusado. Mas uma coisa eu lhe digo: confie nesse advogado. Ele tem um jeito próprio de defender o acusado. Às vezes ele não fala, prefere ficar calado, mas se vê que o caso é sério, troca o lugar com o culpado. Irmão, eu não sei. Eu não sei qual o seu erro, sua culpa, seu pecado. Eu não sei qual a sua dívida ou de que foi acusado. Mas uma coisa, irmão, eu lhe digo: confie nesse advogado. Para quem está cativo, ele é libertação. Para quem anda nas trevas, ele é luz na escuridão. Se o problema é o pecado, ele é a salvação. Eu não sei qual o seu erro, sua culpa, o seu pecado. Eu não sei qual a sua dívida ou de que você foi acusado. Mas uma coisa eu lhe digo: confie nesse advogado. O nome dele é Jesus. Ele quer lhe defender. Entregue o seu caso a ele. Deixe ele resolver. Se você confia nele, meu irmão, ninguém mexe com você. Amém. Maravilha, pessoal. E com esse advogado que a gente se despede, Deus abençoe a semana de vocês. E não esqueça do próximo episódio do podcast Leia a Bíblia Cast na próxima semana. Tá certo, irmãos? Fiquem com Deus. Obrigado, Fernando. Obrigado, meus irmãos. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.